30 dias de propósito pela família. Dia 7. O efeito da palavra na nossa casa. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Mateus capítulo 8, verso 8. Como toda organização militar tem sua hierarquia, o centurião era o sexto na cadeia de comando numa legião romana. Era o oficial responsável por comandar um destacamento chamado centúria, uma unidade de infantaria do exército romano composta de 80 a 100 soldados e que compunha a coorte romana. Dentro da organização militar é destacado a importância da obediência às ordens. Obedecer para o militar é acatar os valores basilares que legitimam a ordem e não correr o risco de desvirtuar-se, pois uma ordem visa o bem comum para o cumprimento da missão. Esse centurião não chegou a tal posto simplesmente por chegar. É nítido em suas ações que ele não prima somente pelo princípio de submissão às autoridades, mas porque tem um coração que se importa com os outros, principalmente reconhecendo o valor daqueles que o servem. O termo palavra, entre aspas, no sentido original significa algo proferido pela voz viva. Neste caso, sendo o próprio Jesus a proferir uma palavra acerca do criado, a sua palavra se torna uma expressão profícua do amor de Deus nesta casa. Por este motivo, para o centurião, uma palavra de Jesus seria o ápice a fim de que o propósito do bem do seu servo fosse cumprido. É comum buscarmos palavras específicas de Deus em diversas situações, seja pelo abrir da Bíblia, ou por intermédio de alguém, ou ainda para ouvirmos em nosso coração. No entanto, qual o efeito esta palavra declarada gerará em nós? Ela será desafiadora ou difícil de ser vivenciada? Ou será ainda como a única coisa necessária a ser cumprida em seguida? Para o centurião não havia nada mais necessário além da palavra mencionada, e fez toda a diferença, ou seja, foi o que tornou o milagre concreto. A menção da palavra se deu em função da fé que ele possuía, fé esta que gerou grande admiração em Jesus por ser este um gentil e não um judeu. Teria a fé distinção entre judeu e gentil, entre crente e não crente? A fé não estaria numa ação incondicional de obediência a uma palavra recebida sem mensurar os desafios vindouros? Não seria ainda acreditar incondicionalmente na palavra sem duvidar? Quantos de nós temos situações no seio familiar onde somente uma palavra de Deus poderia mudar a situação? Diante disso, precisamos crer que a palavra de Deus agirá especificamente naquilo para o qual foi designada. Isaías capítulo 55, verso 11. Ainda mais para aquele que tem um relacionamento com Cristo. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 a 15. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, que não sejamos vitimados pela incredulidade, nem tampouco pela dificuldade que qualquer situação traga em nosso coração. Que obedeçamos a Ti e a Tua palavra, ampliando ainda mais a proporção da nossa fé. Que façamos uso de ambas em conjunto para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Que causemos em Teu coração, Senhor, reações surpreendentes de satisfação devido nossas atitudes em relação àquilo que ouvirmos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Versículos para meditação. Evangelho de João, capítulo 14, versos 12 a 16. Compartilhe esta mensagem. Ela pode fazer a diferença na vida de mais alguém.